E trouxe grandes resultados para o país. Eu posso iniciar o atletismo com 2, 3 anos, com qualquer idade. Qual que é a idade de Para você, iniciação? no país aqui, geralmente com 12 anos o pessoal começa a ir para os treinamentos. Uma criança de 2 anos pode fazer atletismo? Sim, pode. Mas não é comum aqui no país a gente ter trabalhos para crianças de 2 anos, entendeu? Igual, por exemplo, se você for em escolas de natação, de judô, você vai encontrar programas para essa idade. No atletismo é raro você encontrar. Geralmente você tem projetos de atletismo que atendem os adolescentes e crianças, e se uma criança tem um irmãozinho mais jovem e quiser ir junto, nenhum professor nega de dar aula. Mas não são programas específicos para essa faixa etária. E Entendeu? qual que é o ponto de corte? Você fala assim, olha, a maturação de um atleta de atletismo. Esse daqui vai ser um sucesso, esse daqui já não dá mais. Isso depende, por exemplo, um atleta, acredito eu, um atleta de arremesso do peso vai ser Uhum. diferente de um atleta de fundo. São capacidades físicas diferentes. Como é que vocês, qual que é a idade de corte disso, de maturação disso? Então, isso aí é legal. Só isso aí daria um podcast à parte, porque assim, se a gente for levar em consideração os estudos de fisiologia clássicos, a gente vai encontrar o conceito da seletiva, da diferenciação biológica do atleta, dos fenótipos que diferenciam e que, teoricamente, a gente teria o atleta mais apto para uma prova e mais apto ou menos apto para essa prova. Porém, o atletismo mundial está passando por umas mudanças, porque ele está sendo apresentado para pessoas de diferentes tipos físicos e está sendo muito interessante. Por exemplo, o Usain Bolt, ele tinha toda uma característica física que não o colocaria no atletismo se a gente fosse seguir os ritos Por exemplo, tradicionais. Altura, entendeu? Naquela época que o Usain Bolt foi grande, um grande atleta ali, que bateu os recordes mundiais e tal, não era normal você ter um atleta de 2 metros correndo 100 metros rasos. Também não era aquela história normal. dele é verdade, que o cara saía muito lento, que ele era ruim na Sim, saída, ou sim. isso é senso comum, é Real. real? Real e comprovado cientificamente. Só que ele tinha um aproveitamento da corrida a partir dos 30 metros que era invejável. E hoje nós estamos tendo uma grande quebra de recordes, porque toda a ciência do treinamento, depois do Usain Bolt, passou a olhar diferente para a corrida. Então nós estamos tendo muitas quebras de recorde porque está todo mundo correndo hoje muito melhor a segunda fase da corrida do que a primeira fase da corrida. Antes nós tínhamos toda uma ideia de treinamento baseada numa potência explosiva de saída. Então o foco era desenvolver o máximo de potência para que esse atleta tivesse uma saída super rápida e explosiva. E aí esse atleta acelerava até os 30 metros e depois tentava manter a velocidade e tentar cair o mínimo possível. Tanto é que se você olhar os velocistas da década de 90, eles pareciam fisiculturistas, entendeu? Hoje você olha esses mesmos velocistas, eles são menos exuberantes na questão muscular e eles têm do meio para o final um aproveitamento diferente. Nós tivemos, poxa, na Olimpíada do Brasil, em 2016, a quebra de um recorde que seria jamais provável de se acontecer no Brasil, por conta de ser nível do mar, que foi do 400 metros. Foi 43,19 do sul-africano, né? Que jamais a gente diria que aconteceria, porque você correr 400 metros ao nível do mar, a resistência do ar e tudo mais, não daria condição se a gente fosse seguir as teorias do treinamento clássicas Normalmente esses recordes são quebrados em locais mais mais altos. elevados. Tanto é que as Mas aí não é uma regras. dificuldade também? Mas o ar é mais rarefeito, né? Então ele dá Ah, e menos como é prova resistência. curta, não tem. É. Tanto é que hoje em dia é proibido você fazer competições para quebra de recordes em altitudes acima de 1.800 metros.
entendeu? Então, isso, por exemplo, não era proibido na década de 90, hoje é. Por quê? Porque a resistência do ar influencia totalmente a produção de um resultado esportivo, entende? Então, fazer um resultado daquele aqui a nível do mar jamais seria possível. E ele veio e fez esse recorde. E não só esse, nós tivemos outros grandes resultados, né? O atleta Entendeu? de Botsuana lá, o Tebogo, como é que chama? Let's Tebogo. Ele quebrou o recorde, né? Na brincadeira lá, Sub-20. sub-20. Brincadeira não, ele quebrou 3 vezes o recorde. Que brincadeira boa essa. Mas Essa é outra quebra de paradigma. Por quê? Você me perguntou sobre o tempo de maturação, linha de corte e tal. Existia um conceito de que demorava-se aproximadamente 2 ciclos olímpicos, né? 8 anos para você ter um desenvolvimento atlético. tá, isso Entendeu? começando com que dá 12 anos. Aí que tá. Nos programas mundiais de treinamento, imaginava-se você colocar uma pessoa para treinar, um treinamento já mais sistemático, a partir dos 15 anos. Hoje já não é mais assim, entendeu? Ele bateu esse recorde mundial agora, com 19 anos, bateu 3 vezes, Você acha que ele entendeu? bate o recorde do Bolt? Tem possibilidade. O grande problema é como que ele vai seguir a carreira daqui para frente, né? Porque agora a questão econômica virá forte, né? E aí lidar com todo o assédio que, que o dinheiro traz, marcas que vão procurá-lo para patrociná-lo, entrevistas, lives, viagens, propagandas. Lidar com isso vai ser o grande desafio dele agora. Mas potencial para bater o recorde do Bolt tem, porque ele correu muito mais do que o Bolt correu na época, entendeu? E ele não é o único caso. Nós temos outros casos. Armando Plan, que bateu o recorde do salto com vara, ele começou a fazer salto com vara com resultados notáveis com 9 anos de idade. Você falou do salto com vara. Eu não sei de onde veio isso, mas é o que eu sempre ouvi desde que entrei na faculdade e reproduzo sem saber por que reproduzo. Que o salto com vara é a modalidade mais complexa do mundo, a segunda é o levantamento de peso olímpico. Uhum. Como é que alguém vai para o salto com vara? Boa pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem alguns casos, da Fabiana Murer, por exemplo, é um. Ela era uma ginasta, só que uma ginasta mais alta do que o normal pra, para a prova, né? Na ginástica, você ser alto é uma desvantagem biomecânica. E aí, após essa vivência de ginástica, ela acabou migrando para o atletismo, para o salto com vara, que tem muitos elementos similares aos da ginástica. Já o Thiago Braz, o Augusto Dutra, eles passaram por uma iniciação esportiva mais sofisticada aqui no Brasil. Eles passaram por uma iniciação esportiva lá em Marília, que é um grande celeiro de formação esportiva, e depois foram treinar com um grande treinador chamado Otaviano Caetano, que tem uma visão global das coisas. Então, o Otaviano sempre coloca seus atletas para terem múltiplas vivências. Eu tive o privilégio de ser treinado pelo Otaviano e acompanhei um pouco desse trabalho. Otaviano Barbosa. Ele chama Otaviano Caetano da Caetano Silva. da Silva. Uma pessoa brilhante no treinamento, impressionante como que ele nasceu para isso. E aí ele fazia uma formação com todo mundo, de apresentar todas as provas do atletismo para todos os atletas. Ele não fazia como a iniciação que eu tive, que por eu ser grande, Já foi pro já arremesso fui do fazer peso. arremesso, entendeu? Do peso. Então ele fez isso daí. Aí fica fácil de você identificar quando você apresenta todas as modalidades para o seu atleta. Aquela modalidade no qual ele executa com facilidade, provavelmente é a modalidade que ele vai ter maior eficiência. Essa é a melhor maneira de você identificar o talento esportivo. Testes e seletivas, desculpa quem gosta, mas é a pior maneira de Que você é muito detectar. agudo, né? Primeiro, que é agudo. Segundo, que ele não identifica o que faz a diferença esportiva. O que faz a diferença esportiva, 30% são as capacidades físicas e habilidades motoras.
E 70% são as habilidades psicológicas. Você pode ter pessoas monstruosas, fortes, velozes, explosivas, flexíveis. Se ela não tiver capacidade psicológica de suportar a pressão do treinamento, a pressão da competição, o estresse da vitória e da derrota, não vai ser atleta. Simples assim. E você não identifica isso num teste de salto vertical, num teste de levantamento ou de preensão manual. Você não identifica. Você está num ambiente de laboratório que não consegue reproduzir a tensão da competição. E aí, então, a melhor forma de identificar um talento? Colocar para competir. Pega a pessoa e põe para competir. A forma como ela vai Qualquer esporte eu reagir, posso pensar. qualquer esporte, isso eu posso falar sem nenhum medo de errar.